Ok, pessoal, estamos aqui direto da Rádio Pajuçara. Já estamos aqui nos estúdios com a Lucicleide. Vamos falar hoje sobre autismo. Hoje aí é chuva, né? Pegamos uma chuva aí. Isso é legal, né? Tá chovendo aí bastante. Mas estamos juntos, estamos aqui para a gente começar mais um papo de saúde. E esse mês a gente vem falamos no mês passado sobre a meditação. Algumas dúvidas, a turma foi interagindo com a gente, foi batendo papo, mandando as suas dúvidas. Falamos aí um bocado de coisa legal, tá? Do ponto de vista científico. E começamos sempre, Lucas, aqui, esse período agora para falar sobre o perdão, né? Isso cientificamente, a gente falou semana passada a quantidade de artigos científicos que tem, né? E há uma dúvida muito grande a respeito do perdão, né? E a sua conexão aí com a medicina, com a saúde e com a ciência. Uma coisa é fato, né? Muita gente nos pergunta, mas aí eu tenho que perdoar, né? Ou o outro tem que me perdoar? Como é que eu faço esse movimento? Então, uma coisa bem legal que a turma tem mandado as suas dúvidas. Uma coisa que eu queria trazer para você é que o perdão é um movimento inerente a você, né? Quando você perdoa, né, você está sinalizando para você que, né, você está dando aquele passo adiante. Muita gente confunde o perdão, né, com a convivência, confunde o perdão com, mas aí eu tenho que... Não, você internamente você perdoou, emocionalmente você quebrou seus laços, né, que ligava naquele momento ali você aquela situação, para de rememorar aquilo ali, é não desejar o mal do outro, é não desejar, então, mas para muita gente é difícil ainda perdoar. Isso aí é fato, muita gente tem perguntado, mas como é difícil, né, a gente perdoar. Mas quando você estiver pronto ou pronta, o movimento seu de ir em direção, ou seja, de perdoar, você vai trazendo mais saúde para você. Não importa se o outro vai entrar na mesma conexão ou não. Então, vamos falar mais aí, né, nas outras semanas, um pouquinho ainda sobre a história do perdão. Vou trazer aqui um bocado de coisa legal sobre o sistema imune, tá? Sobre o sistema cardiovascular, como é que o perdão, isso cientificamente, tem sido colocado. A gente já manda um alô para quem também nos acompanha aí nas redes sociais. A você que está levando seu filho na escola, que está indo buscar, que está no intervalo do almoço, né, mas que acompanha o Papo de Saúde aqui com o Dr. Jean Rafael. É uma honra ter você conosco. E hoje, um tema bem interessante, né, Lúcia? Você já está aqui conosco, a Lúcia é psicóloga, e vai falar um pouquinho também, para quem não conhece, da história dela, e vai falar sobre o autismo. É um tema aí muito importante, muita gente querendo saber, conhecer mais, né? Principalmente quem trabalha e quem também convive, né? Quem está na convivência. Seja bem-vinda e fala para a turma aí quem é a Lúcia. Boa tarde, gente. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pajuçara. Para mim, eu fico muito feliz em estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre assuntos muito pertinentes para a nossa saúde mental. E meu nome é Lucicleide, como o Dr. Jean falou, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo comportamental e não trabalho com autismo, Jean. Mas interessante. Que coisa interessante. Eu entrei em contato eu não atendo crianças, mas eu tenho uma equipe maravilhosa que atende com crianças. E entrei em contato com o autismo através da vivência delas. E aí me interessei bastante pelo autismo porque eu comecei a ver a dificuldade das mães, dos pais com essa vivência. Então, diante disso, nós tivemos o interesse em estudar um pouquinho mais sobre o autismo. Continuo sem interesse em trabalhar com crianças autistas, mas eu gosto de estudar e de ver um pouquinho mais sobre demandas importantes e que trazem muita angústia para quem lida com isso. Então, diante da vivência das minhas colegas que trabalham com autistas junto comigo na clínica, nós pensamos em estar promovendo alguns encontros sobre o autismo para a gente discutir mais sobre o autismo e trazer pessoas que são especializadas e conhecem muito bem, com muita profundidade, para trazer mais conhecimento para a gente. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o autismo aqui com vocês. Porque é uma situação muito difícil, muito delicada para quem convive com autista. E é interessante porque hoje eu estava no meu consultório atendendo meus adultos, super tranquila, e uma queixa de uma mãe que disse bem assim: doutora, olha só, eu tenho desejo de ser mãe, mas eu estou com muito medo de ser mãe novamente
eu não quero mais engravidar, porque eu tenho medo. Porque hoje está uma onda tão grande de autistas que eu tenho medo de ter um filho autista. Aí você imagine o quanto é difícil para a população que tem filho autista e para quem não tem. Começa a desenvolver um medo muito grande, até de ter filhos, de engravidar, com receio de repente ser sorteado e ter um filho autista, que é uma situação muito difícil. Por isso que a gente precisa conversar e tirar os mitos, né, os receios que muitas pessoas têm sobre o autismo, que é uma doença que a gente vivencia com muita incidência na nossa sociedade hoje e que essas crianças autistas conseguem se desenvolver muito bem, conseguem ter um suporte emocional, familiar, hoje mais preparado, porque as pessoas estão mais envolvidas e mais engajadas. Então, as escolas precisam estar se atualizando, se aperfeiçoando, descobrindo o que é o autismo, como se adequar à realidade dessa criança. Nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos nos aprofundar, porque não é só o filho do fulano, do meu vizinho ou do meu primo que tem autista e eu não tenho nada a ver com isso. Eu preciso saber para poder lidar. Porque o meu comportamento é muito importante para que aquele autista, ele consiga se desenvolver muito bem na sociedade. Então, eu sou um potencializador. Então, por isso que eu pensei, junto com as minhas colegas, em estar pesquisando mais sobre o autismo e estar trazendo conhecimento para a população, porque não é só o meu paciente, ou o meu vizinho, ou o meu primo, ou o meu tio que passa por essa dificuldade. Eu também sou importante para o bom desenvolvimento desse autista. Tá entendendo? Que bom, que coisa boa, né? A gente vai falar, né, daqui a pouco um pouquinho mais sobre o que é o autismo. Sim. Estou curioso para saber como é que lidar com isso, né? Vocês que convivem na prática, como é que vocês ajudam no sentido, acho que não só, né, as crianças, mas acima de tudo a família, que não deve ser uma coisa tão simples. Acho que a família perpassa por esse processo, os educadores, né, que também tem que entrar. Então vejo que é um time muito grande, né? E tá aqui, já estou aqui com o Francisco, daqui a pouco vai falar conosco também, viu? Isso é importante. Vamos falar sim. Pode entrar aqui para conversar conosco. Boa tarde a todos. Se apresenta aí para tu. Francisco Liotier, Popular Alimentos, né? Estou aqui para trazer a paçoca zero, né? Apresentar aqui para o Dr. Jean Rafael. Linha de alimentos saudáveis. Linha de alimentos saudáveis, que coisa bem. Boa. E viram muitas novidades aí, que eu vou estar apresentando aqui para o senhor. Isso é uma grande referência para nós. Não podíamos deixar de trazer aqui no teu programa. Mas assim, eu queria só aproveitar aí uma deixazinha que a doutora estava falando agora. O Guilherme, meu filho, ele tem 9 anos, ele estudou num colégio aqui em Arapiraca. E eu achei assim fantástico. Nesse colégio ele absorve vários alunos autistas. Inclusive, na sala de Guilherme, o ano passado, tinham 2 garotos autistas na sala dele. 2 na mesma sala? 2. E Guilherme tornou-se um amigo. Para ele, me permita não falar nome nem da escola, nem do aluno. Sim, é importante. Mas assim, esse garoto tornou-se um dos melhores amigos de Guilherme. E Guilherme percebia o garoto normal. Ele não vê a diferença. Exatamente. Talvez, doutora, seja isso que está faltando de nós. Sim. A gente tirar essa diferença essa percepção errada nossa e entender que ele é normal. O que falta em nós é amor para transferir para esse pessoal. Né? Que eles têm um potencial imenso. Sabe? Até hoje, o Guilherme não está mais nesse colégio, está em outro colégio, mas até hoje o Guilherme, pai, eu quero visitar meu amigo. E nós vamos lá. E interessante que esse laço de amizade ele tomou uma dimensão tão maior. Hoje a minha esposa é muito amiga da esposa desse garotão. A gente se encontra, sabe? Tem dia que ele diz, mamãe, eu tô com saudade do Guilherme, que liga para nós. Mas o que realmente falta é essa sementezinha de amor, né? Que realmente ela toma uma dimensão muito maior. Que coisa boa, né? Eu fico muito feliz, né, com isso. Acho que depoimentos, acho que histórias, elas são as storytellings que eu amo muito porque marcam, né? São justamente essas situações que fazem com que a gente possa aprender na prática, né? Como vocês estavam falando. Deixa eu mandar um alô aí para a turma que já está aí nos acompanhando. Muita gente que entrou aí, a gente teve um problemazinho por causa da chuva com os vídeos também. Tinha muita gente aqui, mas vou mandar para quem entrou nos outros vídeos. Um abraço para a Velva Dionísio, um abraço para você. Sempre nos acompanha com muito carinho. A Joselma Maria, aqui também nos acompanhando. Dida Lima entrando aqui conosco.
A Mônica Suzy, não é, também aqui com a gente, mandando um abraço aqui também. Olá, atenta ao assunto, hein, Mônica? Um abraço aí para você, grande enfermeira também aí na linha. Adriana Carla, que sempre acompanha a gente. Um abraço para você também, já está conosco aí, Adriana também, mandando o seu alô. O Christopher, que também está sempre com a gente, grande brother, amigo. Um abraço para você, Christopher. Josimar Farias também conosco aí. A Lucila Pinheiro lá em Salvador, um abraço para Salvador, que nos acompanha sempre. A Joselma mandando aqui seus coraçõezinhos. Mirela Freire, nossa colega nutricionista aí, um grande abraço, parceira também, tema bastante importante, sempre apoiadora aqui do programa. Deus lhe abençoe grandemente, muita luz, a turma mandando pra gente aqui. Roberta Lacerda também aí, acredito que deve estar em Giraldo Ponciano, um abraço para você, também nos acompanhando. A Larissa Cláudia aí também conosco, nos acompanhando. A turma mandando parabéns, Jean Rafael, mais um belo tema. Fátima Barbosa, um grande abraço para você, Fátima. Acredito que deve estar aí no condomínio Ouro Verde. Oi, Maceió. O Antônio Santos também, a Socorro Silva, muita gente aí que entrou conosco também. Um abraço para vocês aí que nos acompanham no Papo de Saúde. Jackson, vamos ao bloco aí, daqui a pouco a gente volta com a turma aqui, para poder a gente bater papo aqui sobre o autismo. Também estamos aqui com o Francisco, vai mostrar que vamos provar, rapaz, coisa saudável hoje aqui, olha que coisa interessante. Tem uns cookies que vai adorar o menino, que ama esse negócio. Vamos mais um bloco, eu vou ficar com vocês aí na rede social. Estamos apresentando Papo de Saúde. Nós tivemos 2 vídeos, tem o outro vídeo caiu a conexão, tem uma multidão aqui que estava entrando, perdemos a conexão, mas você que está aí conosco, né, que vai entrando, tem gente que vai entrando ao longo do programa, vai entrando ao longo da semana, vai interagindo conosco, a gente deixa sempre o carinho, tá, para você que acompanha o Papo de Saúde. É um programa aí feito para levar a educação de saúde às pessoas. Vai baixar um pouquinho o volume, tá? Porque aí agora a rádio dá um time e eu fico só com vocês aí na rede social. Daqui a pouco eu volto ao vivo na rádio e volto com vocês também. Esse programa é feito para levar informações do ponto de vista da nossa saúde. A gente leva as pessoas, traz aqui convidados, né? Traz pessoas que possam contribuir com o tema. Eu acho que isso é muito importante. E a gente vem fazendo esse trabalho aí junto com vocês. Tem sempre um carinho, né? Entra gente aí do Brasil inteiro aí para conversar com a gente. Tem gente de Pernambuco que entra, daqui a pouco com certeza vai entrar aí. Tem outros que entram aí de São Paulo, um bocado de gente que vai interagindo conosco. E hoje eu estou aqui com a Lúcia, né? A Lúcia é psicóloga, falando sobre o autismo. Já estou com a turma aqui da Popular Alimentos. Vem trazer sua linha saudável aí, né? Para a gente conhecer. Eu acho isso aí muito bom, né? Porque é contribuição, né, do ponto de vista da nossa saúde. Daqui a pouco está voltando aí para a rádio. Então, para nós aqui da Popular Alimentos é um prazer imenso, né? Nós acreditamos muito nesse seu trabalho, né? Você é sua referência na área da medicina, todo um trabalho que você tem desenvolvido aqui na nossa região. Então não podíamos deixar de estar buscando esse paralelo com você, né? De trazer esses produtos, né? E com certeza todos os ouvintes e todos os internautas que estão acompanhando aí sabe da seriedade desse seu trabalho, do profissional, do homem Jean Rafael, e toda uma referência que tem aqui na nossa região. Então eu convido, e eu tenho sempre nas minhas redes sociais marcado você, né, e lhe acompanhado aí, porque precisamos de profissionais dessa área que abra espaço para a gente discutir, para a gente fomentar novas ideias, para a gente entender melhor, sem tanta complicação, né? Com muita objetividade. E eu acho que o que é fantástico é o amor e o carinho que você bota nesse trabalho. Isso aí é uma coisa que a gente... E autoelétrica do Mancha. Todo mundo curte Ajudar FM. Voltamos a apresentar Papo de Saúde. Papo de Saúde. Ok, estamos de volta aqui nos estúdios da Rádio Pajuçara, né? Hoje a gente falando aqui sobre o autismo com a psicóloga Lucy Cleide, que está conversando conosco aqui. Só mandando aí um abraço também pela rádio, né? Para a turma que nos acompanha. A gente mandou um abraço aí para todo mundo, né? A Roberta, a Larissa, a Vilga, a Fátima, o Antônio, a Socorro Santos já entrou conosco, a Jéssica. Isabela Cabral Candiago, nossa médica ultrassonografista, também sempre nos acompanha.
Um abraço para todos vocês aí, que são nossos ouvintes, nossos acompanhantes também pelas redes sociais. A gente hoje conversa sobre o autismo e temos também aqui a presença aqui da turma da Popular Alimentos, que veio trazer aí a sua linha de alimentos saudáveis para a gente degustar aqui e vai estar mandando um alô também para você. Daqui a pouco, deixa só a turma aqui, viu, Francisco? Isso. Deixa a Lúcia falar um pouquinho sobre o autismo. Fala, Lúcia, sobre essa questão do autismo, né? É fácil de fazer o diagnóstico? Então, o autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento. Ele tem seus graus e níveis de complexidade. Então, tem crianças que já é apresentável, alguns profissionais visualizam e já identificam de maneira mais simples e objetiva. Porém, tem outras crianças que têm uma complexidade mais delicada. Então, o diagnóstico ele precisa ser mais delicado, porque depende do grau. Quando é um grau maior, fica mais visível. E é interessante, Jean e ouvintes, que o autismo ele começa a ser apresentado desde o primeiro ano de idade, visivelmente, porque o desenvolvimento ele começa a ter alguns lapsos. Então, por exemplo, uma criança que consegue pegar um carrinho e a mãe faz a criança faz também, e a criança interage com aquele carrinho. Uma criança que tem autismo, quando a mãe faz a criança não consegue pegar o carrinho e repetir também o porque para ela é um contato, ela precisa olhar para o carrinho, ela precisa prestar atenção no movimento que a mãe está fazendo, ela precisa prestar atenção no som que a mãe está fazendo e reproduzir tudo aquilo de forma automática. Porque para a gente pegar um carrinho e fazer é super fácil, é uma coisa mais simples, né? É automático. E nós temos esse desenvolvimento de aprendizagem de forma muito fácil. E no desenvolvimento do autista, o aprendizado ele é comprometido. A criança tem uma dificuldade no aprendizado e na interação. Tanto na interação social como na interação visual. Então, a criança geralmente não consegue olhar nos olhos, como eu estou olhando para você. A criança não consegue falar olhando para a pessoa. Então, geralmente, ela é mais embutida, mais retraída. E quando ela está na escola, que aí o coleguinha vai lá e diz fulaninho, e a criança olha para o lado, olha para o outro e responde olhando para o lado. Não consegue compactuar com essa interação visual. Então, é um diagnóstico que ele é delicado, não tem como a gente fazer um diagnóstico com apenas um profissional, também isso é fato. O diagnóstico do autismo, ele é realizado a partir da interação entre o neurologista, o neuropediatra, psicólogo infantil, fonoaudiólogo, ou seja, toda uma equipe, psicopedagogo também, toda uma equipe que se une para fazer um diagnóstico diferencial. Então, tem toda essa delicadeza para que a gente não consiga fazer um diagnóstico errado. Porque você já imaginou, você passa despercebido, a criança ela tem autismo e aí o profissional simplesmente não consegue visualizar isso porque não é tão claro, ela tem um autismo leve, não tem tanto comprometimento e você vai deixar de estimular. Porque a criança autista, para ela conseguir se desenvolver, ela precisa de um estímulo maior do que, por exemplo, a minha criança que não tem autismo. Então, por exemplo, a minha filha que tem 3 anos, eu consigo dizer para ela, mamãe, essa aqui é a cor azul blue. Olha como é linda a cor azul blue. Como é que você está vendo essa imagem? Ah, mamãe, o céu tá azul blue, tá super lindo. Nesse céu tem estrelas, tem sol, e ela começa a criar, imaginar, olhar para a imagem, compactuar com a imagem, criar uma ideia. A criança que tem autismo, ela dificilmente vai ter essa conectividade, olhar para a folhinha, para o desenho e dizer, é o azul blue, porque o céu está com estrelinhas, está brilhante. O que é que tem no céu? O que é que você consegue lembrar do céu? Porque a criança ela tem dificuldade dessa interação e dessa conexão, não só com as pessoas, mas também com o universo. Com a representação material, né? Isso, com o universo. Eu acho que o mito é a gente achar que é só com o ser humano. Só com o ser humano. Muitos dizem, porque ele se isola, ele fica ali, ele não quer conversa com ninguém. Mas na verdade é uma representação maior. Isso, por isso que o diagnóstico ele é multidisciplinar.
É toda uma equipe que faz toda uma avaliação, porque você tem que avaliar o comprometimento emocional, a parte neurológica, neuronal, a interação na aprendizagem com o psicopedagogo, a comunicação. Como que o psicopedagogo atua aí nessa aprendizagem? O psicopedagogo faz um trabalho incrível. O psicopedagogo ele vai estimular a criança a desenvolver uma fala, uma comunicação verbal que seja adequada para o seu desenvolvimento cognitivo. Então, o psicopedagogo especializado com os transtornos de desenvolvimento, ele vai identificar se aquela criança apresenta algum atraso na neurolinguagem. E aí, quando ele identifica isso, ele já tem um critério diagnóstico que vai colaborar com os critérios diagnósticos que os demais profissionais estão pensando e idealizando. Então, por isso que é tão importante esse acompanhamento multiprofissional. Você vê uma criança autista, ela não vai apenas fazer um tipo de terapia. Ela vai fazer várias terapias. E aí eu conheço mães que dizem assim, olha, é muito cansativo, porque eu tenho terapias todos os dias. Por conta que justamente todos são os várias dias. pessoas. Porque precisa estimular. Por exemplo, se eu não consigo olhar para aquela folhinha que todos os meus coleguinhas da sala dizem é azul blue porque o céu está brilhando, a criança que é autista não consegue ter essa conectividade com o ambiente, com o meio externo, com a materialização, aí só ela não consegue interagir. Mas as outras crianças estão avançando. Então ela precisa de terapias que estimule tudo isso para que ela consiga acompanhar no ritmozinho dela. Tá entendendo? Por isso a importância de várias terapias. Mas quais seriam essas várias? O psicopedagogo é alguém que vai ajudar na questão do ensino. Sim. Então, as terapias que uma criança autista faz, todas saber, elas. né? Porque tem pessoas que têm dúvidas aí. Pode até ter filho autista e não saber esse conjunto, né? Então, isso vai depender do nível e do grau de comprometimento neurológico que essa criança tenha. É um transtorno do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. Então, vamos imaginar que a criança, ela tem um comprometimento verbal na fala. Então, ela vai precisar intensificar a terapia na fono e também na psicopedagogia. Vamos dizer que essa criança autista tem uma intensidade na expressão emocional, então ela não consegue verbalizar, ela não consegue lidar com frustração. Uma criancinha de si não, ela começa a ficar agressiva, impulsiva e bate. Então ela vai ter que intensificar nas terapias psicológicas, psicoemocionais. E aí ela precisa de todo esse complemento. Tem crianças que precisam fazer fisioterapia, porque tem dificuldade na postura, e aí precisa estimular e corrigir, porque senão ela pode ter um desvio de coluna, uma coisa tão simples, né? Isso vai depender do comprometimento. Então, ela pode ter um acompanhamento de fonoterapia, de psicopedagogia, de terapia ocupacional. Porque o que é a terapia ocupacional? É a terapia que trabalha com os movimentos finos. A fisioterapia trabalha com o movimento grosso, com aquele movimento mais intenso. A terapia ocupacional não, ela vai trabalhar com pegar, que é aquele, com toque, entende? Com o estímulo de tocar, porque tem crianças que são autistas que não conseguem pegar de jeito nenhum em você, não conseguem pegar no objeto, porque ela tem dificuldade de interação com a matéria também. Então, se eu apresento uma caneta, essa canetinha aqui, digo, toma fulaninha. É mais fácil eu ir aqui pegar. Você pega. A representação ela não tem uma representação. Eu chego pra você e digo, toma, Jean, é seu. Você pega. Mas uma criança que é autista, eu digo, toma, Jean. Ela não vai. Ela não vai nem conseguir, dependendo do grau, não vai conseguir nem olhar pra caneta. Vai ficar retraída. Sim. Então, todas essas intervenções são muito importantes. Hoje, se fazem estudos com a ecoterapia, que é a terapia no cavalo também, né? Que o pessoal está fazendo e tem um resultado muito bom. Que é a interação com o animal, né? Isso mesmo. Então, são várias terapias que são importantes para esse desenvolvimento, porque é uma criança que tem um atraso nesse desenvolvimento cognitivo, linguístico, de contato. Então, um atraso. Parece que o neurológico, o crescimento é normal, né? Sim, o crescimento é normal. Mas ela tem esse atraso mais nesse outro sensor. Sim. E tem crianças que têm um comprometimento neuronal muito pequeno. Então, a dificuldade maior é na interação mesmo, na expressão, no controle das emoções.
Porque tem crianças que têm um desenvolvimento cognitivo limitado, então ela não consegue controlar suas emoções. Então chegou uma criancinha que pegou a canetinha dela, que ela já teve dificuldade em aprender que são a caneta, e é dela, do mundinho dela. Vem uma criança e de repente toca na canetinha dela. O que é que ela faz? Ela vai agredir, reagir, né? ela vai reagir da forma como ela imagina. Isso depende muito do comprometimento e do grau, do nível que esse autismo venha trazer para essa criança. Então é um universo, minha gente, muito complexo e muito particular. E nós precisamos o tempo inteiro saber como lidar com isso. Porque você imagine, chega alguém na nossa família, um sobrinhozinho, a gente vai excluir esse sobrinho? É muito comum, não sei se vocês já perceberam isso, quando chega, tem gente que nega, Sim, né? Os pais. Sim. Eu já vi casos da pessoa até orientar, olha, procura, existe a negação, é óbvio que Gente, é uma das fases, olha, né? chega, me arrepio É uma com das isso. fases de qualquer doença, conosco e aqui nesse caso, a negação pode ser algo... Quando a mãe, porque quem primeiro identifica é a mãe, né? Começa a perceber, peraí, tem alguma coisa Pelos estranha. sinais, né? Pelos sinais. O meu filho não falou desse jeito, não falou mamãe no tempo certo. Porque quando uma criança nasce, eu tenho um bebê de 1 ano e 2 meses e tenho uma de 3 anos. Então a gente começa a fazer o quê? Comparação. Comparações. Comparação é danado. E a gente ainda tem com os nossos amigos que... Mas peraí, seu filho não fez isso, o meu já faz. Quando se reúne, né, ainda tem a Sim. comparação entre... Então a mãe começa a imaginar e ver, ei, tem alguma coisa estranha com o meu filho. Aí começa a imaginar, será que é autismo? Porque tem sinais e sintomas. Francisco. Lúcia Clay. Doutora Lúcia, então, nós sabemos que temos o teste do pezinho, teste da orelhinha, teste do... Então são vários testes, graças a Deus. Com relação ao autismo, nós não temos nenhum teste para identificar... Ainda é o... Não, ainda não. Por quê? Primeiro que a gente começa a ver sinais a partir de 1 ano, né? A partir de 1 ano. Mas um diagnóstico, ele não é fechado com 1 ano, porque a criança está ainda em desenvolvimento. Antigamente, um autista só era diagnosticado, gente, com 4 anos de idade. Hoje, com essa equipe que trabalha com estimulação precoce, que vem estudando bastante sobre essa área... Já vai percebendo, né? A curva de Com aprendizagem... 2 anos, com 1 ano e meio, a equipe já consegue fazer um diagnóstico. Olha que bacana, você diagnosticar com 1 ano e pouco, com 2 anos. Você já começa a estimular essa criança para não ter tanto atraso. Seria muito bom se na gravidez... No futuro, né? No futuro, tem coisas que a turma vai pesquisando, vai encontrando ali, aqui, entendeu? Mas para você chegar assim a fundo mesmo, na prática, às vezes demora um pouco. Doutor Jean, recentemente foi sancionado a lei que garante a questão do atendimento preferencial, né, para o autista, né? Como é que estamos? Como é que a sociedade como um todo, qual é a percepção disso aí? Né? A gente vê em poucos estabelecimentos ainda, não só a sinalização, né, como a prática disso, né? Acho que precisamos ocupar espaços como esse aqui que o Jean Rafael permite para que a gente possa divulgar isso. É muito salutar que tenhamos essa mudança de comportamento que tem que começar de nós, né? Às vezes a gente espera que comece do pai, da mãe, do próprio autista. Não, tem que ser de nós. Das associações. Das associações, perfeitamente. Na verdade, a gente sabe que entre sancionar algo, né, e praticar, e descobrir algo na medicina, leva-se um certo tempo para que você coloque isso na prática. E, como você falou, tem tido ganhos, né? Aqui nós temos vários núcleos que trabalham, né, com crianças autistas, tanto no serviço público, né, tem núcleos que trabalham também nas escolas, né, profissionais, né, que estão inseridos em diversos setores, profissionais que trabalham, né, em clínicas, né, que são referências nisso também, como a Lúcia e a turma dela. Então, eu acho que se avançou muito, né? Mas acho que a gente precisa, vocês trabalham mais na prática, ver realmente como é que a turma está lidando com esses processos internos, né? Culturais, e de como é que a gente vai respeitar isso, não vai respeitar, como é que vai ser feito. Acho que são questões ainda que vamos no futuro, né, aprendendo, né? Acho que são... Por isso que é tão bacana, Jean, esse espaço que você promove, como nosso colega da Popular Alimentos falou, de poder proporcionar essa discussão, sabe? Eu acho tão bacana, eu acho tão interessante essa oportunidade que nós,
ouvintes temos, de poder conhecer um pouquinho mais sobre a área do outro e entender um pouquinho como lidar com essa situação, porque como eu te falei, eu nem trabalho com autista, mas é uma coisa que a gente precisa saber, a gente precisa conhecer, porque o nosso universo, ele é integral. E essa discussão eu acho legal, tem gente que já coloca aqui, sou a favor do que foi falado, o que precisamos é de menos preconceito e mais amor. Claro que sim. A turma responde aí realmente. Pra gente, e a gente manda abraço pra todo mundo, a Cléia, Jean Vital, enfermeiro, a turma que tá entrando conosco, que é o Francisco Costa, professor, acredito que deve estar em Maceió hoje aí, deve estar na UTI do Açúcar. Então, um abraço para todos vocês aí que acompanham o Papo de Saúde de várias regiões. A discussão é isso aí, a gente falando sobre o autismo. Vamos falar daqui a pouco outra coisa que eu acho importante, né? Realmente, como é que a família, né, lidar com isso? Sim. O lado familiar. Mas vocês fica conosco aqui, que você vai falar aqui. Tranquilo. Na volta do comercial, a gente vai mostrar aí pra turma a linha saudável aqui. Tô doido pra provar esses cookies aí da Popular. Então vamos a um bloco comercial. Você que tá chegando aí na rede social, fica conosco também. Daqui a pouco a gente tá de volta. Estamos apresentando Papo de Saúde. É interessante, né? As discussões que a gente leva, né? E a gente deixa, é interessante o papel de quem nos acompanha na rede social. Esses vídeos ficam gravados lá no YouTube do Dr. Jean Rafael. Que você pode acompanhar depois as gravações, a gente manda também para as pessoas. São temas, né? São diversos profissionais da área de saúde que a gente traz aqui e que faz essa discussão. Eu acho muito interessante. Esse programa ele foi criado, por exemplo, eu trabalho na linha de frente do hospital de emergência. Então eu estou lá na linha de frente. Então ainda hoje, no século XXI, com a tecnologia que nós temos, eu chego a pessoas para mim, entendeu? Que levou um pote e bota cocô de vaca, bota xixi, não sei o quê. Então, às vezes era uma coisa que você ia lavar, você ia dar um ponto, e você ia para casa, aí eu tenho que internar, colocar antibiótico, causa uma problemática muito grande. Então eu vi, poxa, se a gente está num avanço tão grande como a gente está hoje. Então acho que levar as pessoas vai ser um complemento da minha noção. Então quando a gente leva isso, a gente aqui pelo rádio, pelo Facebook, a gente está ajudando aí várias pessoas, dando orientações simples, né, que às vezes faz a diferença. Às vezes você pode ter um problema grave por uma coisa simples. E os profissionais que vêm, eles trazem, né, cada um a sua vivência, a sua história dos temas. Né? Tem muitos mitos ainda hoje. A gente trabalha hoje numa época que a informação, né, eu lembro que eu mandava pedir na biblioteca um artigo para fazer, era um conjunto de artigos, eu esperava 1 mês, 2 meses para chegar aquilo, quando chegava a metade não se via. Então, eu fazia uma pesquisa, e nossa, levava anos para você juntar tudo, aquela coisa. Hoje você entra e vê lá todos os artigos que você quiser, o que foi publicado ontem, hoje já está disponível na base. Então olha como a gente avançou. Mas aí o programa a gente criou nesse formato para levar as pessoas hoje. Vamos viver um paradigma, né? Hoje nós temos muitas informações, né? Quais são as informações que são pertinentes? E hoje vai ser a coisa do momento vai ser essa, que a gente tem tantas informações, mas quais são as que vão agora ser pertinentes? É uma coisa assim que vai... Mas isso em todas as áreas, né, gente? Todas as áreas. Eu acho que a minha área comercial, então estou fazendo aí mais um MBA e a gente está justamente procurando estudar... Seu MBA é em quê? Em logística? Não, gestão comercial. Gestão comercial e inteligência de mercado. Então, quando a gente fala de inteligência de mercado, a gente vai buscar situações que são reais, mas a gente não consegue identificar. Por quê? Há fatores que nos deixa sem a condição, sem a percepção do que uma cor está comentando para você, do que uma embalagem está falando com você. Então, é interessante, são pequenos detalhes que nós não temos tempo de observar esses detalhes. E a indústria, nós como profissionais, a gente busca com a inteligência de mercado desenvolver essas percepções. Então, assim, é bem legal. E voltando para o teu trabalho aqui, Jean, eu acho fantástico. Doutora Lúcia, eu sou fã do trabalho e também do homem, que é um grande
Eu conheci ele aqui, não tem muito tempo que eu conheço o Jean Rafael, mas eu tenho um carinho muito grande por esse trabalho, a maneira que ele desenvolve esse legado dele, né? Quando a gente fala de vocação, será vocação? Não é só vocação. É amor. É amor, é você fazer o que Você está ouvindo Papo de Saúde com o Dr. Jean Rafael. Ok, estamos de volta aqui nos estúdios da Rádio Pajuçara, hoje com essa turma aqui legal, tá? Estou com a doutora Lúcia aqui, falando sobre autismo, já conversamos muitas coisas, e recebendo aqui, né, o Francisco, que está aqui, com a linha aí de produtos saudáveis, ele vai falar um pouquinho também do carinho que ele tem de programa, já falou um pouco aqui também nas redes sociais, mas sou extremamente grato. E a turma que nos acompanha, né? Mandando abraço para a turma que está conosco, a Risete aí, que já entrou conosco também, tá? O Luiz Carlos, a Ana Paula, que está aqui conosco também. Mas se for possível, pergunto para a doutora o que uma mãe deve fazer quando o filho sofre preconceito, tá? Então tem pergunta aqui para a gente também. O Juninho está aqui. O Juninho acho que está com espetáculo, né, Juninho? Então, também vou divulgar teu espetáculo depois. Vou pegar direitinho as informações, Juninho. Bota aí pra gente divulgar vocês aí também, que eu sou fã de vocês, tá? E em breve espero também levar a criançada para estar com vocês aí. Então ela pergunta aqui, Ana Paula, cheguei agora, desculpa a demora. Mas chegou, né? Tá na hora. O que a mãe deve fazer quando o filho sofre preconceito? Tá? Ela vai responder, deixa eu só falar com o Francisco. Francisco, essa linha aí de produto saudável, tô vendo cookies aí, né? E você falava do programa, cara. Fala aí também pra turma da rádio ouvir aí. Acho que é interessante. Então, gente, boa tarde a todos. Como eu estava falando, o Jean Rafael, para mim, é uma grande referência, né? Um profissional que eu tenho um carinho muito grande por você, Jean. Nos conhecemos há pouco mais de 2 anos, eu acredito. Sim. Mas descobri esse talento, né, que tem na área de saúde aqui na nossa região. É um homem que não mede esforços para ajudar, né, para desenvolver os seus legados na área da medicina com amor, né? Eu vejo um grande nicho de amor em tudo que ele faz dentro da área da medicina. Então, assim, sou muito feliz de conhecer você. Eu sou muito grato, cara. Eu sou grato. Acho que é isso mesmo. Muito bem, isso é importante. E falar um pouco de Popular Alimentos, nós estamos... Cookies aí, eu gostei do cookies, exatamente. Integral com aveia. Integral com aveia, né? Muito legal. A paçoca zero. Doutora, a paçoca zero tá simplesmente... O único problema que tem é que eu não consigo comer só 1, 2, é de 3 para lá. É uma delícia. Vamos provar. Todo mundo que está aqui conosco na rádio, fique à vontade. Eu gosto de cookies, hein? Eu gosto de... Doutor, fica à vontade. Tem um cookies aqui também, viu? Se quiser provar. Nós temos também Jackson Tigre, a barrinha, né, sem conservante. Opa, e a nossa paçoca, ela tem uma característica diferente. Ela é 0 açúcar, mas é 0 açúcar. Ela não tem nem adoçante. Os nossos concorrentes, ele tem adoçante. O nosso é 0 açúcar, 0 conservante, 0 glúten. Então, assim, um produto excepcional que está aí. Popular Alimentos, mais uma vez, inovando. Temos coisas novas que vamos estar trazendo aí. Já está em nosso laboratório. O nosso engenheiro químico, Júlio Carvalho, ele está em processo de desenvolvimento do shelf life desse produto, né? O tempo de vida do produto. Isso é feito no nosso laboratório, que fica lá na nossa unidade Fabril, lá na planta de Peleve, né? Aqui em Alagoas? Sim. Muito uma estrutura bem legal. E assim, o que eu peço aos nossos amigos e consumidores é priorizar os produtos da casa, né? Produto de uma qualidade, você está percebendo aí. Bom. Produto muito bom, né? Porém, convido os nossos grandes amigos, tenho um carinho muito grande pelos meus clientes e consumidores que optem pelo nosso produto. E hoje, de forma muito especial, vou até deixar meu amigo Francisco antes também aqui falar um pouco dos produtos bem rapidinho, mas hoje, de forma muito especial, eu quero falar de uma pessoa, Patrícia Carvalho, né? Patrícia Carvalho está aniversariando hoje, né? É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que vem desenvolvendo um trabalho muito bom, já que nós vamos falar em família, né? Ela está com um trabalho de coaching em família através da empresa Positive, né? Trabalho maravilhoso, Jean Rafael. Ela vai iniciar agora a 4ª etapa, né? Eu convido você a participar, um trabalho maravilhoso, com
um coach voltado para a família. Voltado da família. Alguns pontos do tipo, o celular está atrapalhando. Maria. A questão do diálogo em família. Diálogo em família, gente, é fundamental. Ou a gente retoma a questão do diálogo em família, ou a gente vai perder as rédeas da educação e da criação dos nossos filhos. Mas é isso. Patrícia Carvalho, parabéns mais uma vez. Um forte abraço para você. Um abraço. Para Rafael também. E eu queria só passar rapidinho aqui para o nosso amigo Francisco Anderson, que me acompanha nesse trabalho, para falar um pouquinho aqui dos produtos. Vai aí, seu Francisco. Boa tarde a todos. Falando um pouco sobre os produtos da Popular, essa linha saudável, no almoço. Propagando, eu queria falar um pouco da Paçoca Zero, né? É um amendoim. Tá ouvindo? Tá bom? Ok, continua. O amendoim é um alimento rico em gorduras boas que conferem energia e combatem o colesterol, né? Com propriedades antioxidantes, previne doenças e o envelhecimento precoce. E a Paçoca Zero, da Popular Alimentos, é produzida apenas com ingrediente, o amendoim. Ele é livre de açúcar, conservante, glúten, qualquer edulcorante. Então a gente vem fazendo um trabalho muito positivo hoje com as academias, indo até as academias, fazendo para o pessoal que faz academia, levando esse produto que traz energia, aquelas pessoas que estão tirando o açúcar do seu hábito alimentar, né, que precisa ter esse treinamento e reeducação alimentar, porque quando pensamos na paçoca, o nosso paladar já é treinado para o açúcar. E quando a gente fala da Paçoca Zero, a gente tem que entender que ele é um amendoim, apenas o amendoim. Zero açúcar. Então a gente está fazendo um trabalho muito interessante nas academias, com degustação, recebendo um feedback muito importante dos clientes, das pessoas também diabéticas que não consomem açúcar, né? Então a gente está com essa linha saudável aí, começando de uma forma muito positiva. E o cookies integral, né? Que ele é com farinha de aveia, certo? Ele é feito com óleo de girassol e zero lactose, que é um outro produto muito importante para as crianças hoje que sofrem essa situação de não poder consumir o leite, né? Então, o cookies integral, ele é zero lactose. Ok. Deixa esse negócio pra gente aqui. Doutor Jean Rafael, queria mandar só um abraço. Tem uma pessoa que está nos acompanhando aqui. Eu estava falando do nosso engenheiro químico, Júnior Carvalho. E ele já está ligado aí. Pra ele. Ele até disse, Francisco, fala aí do Pop Show também. É um outro produto nosso, é um salgadinho extrusado de trigo. Salgadinho delicioso. Vou trazer para o senhor também. Você vai trazer, me visite depois para a gente ver. Forte abraço então, gente. Olha, uma honra receber vocês aqui. Deixa esses negócios aí, agora vocês vêm com a gente aqui. Vamos aqui para a Lúcia, para terminar aqui a pergunta da Ana, né? Fala aí, Lúcia. O que fazer? Ela diz, eu tenho um filho especial, eu sofro com isso. Como é que eu vou fazer quando tem preconceito? Muito difícil mesmo, Ana. Olha só. Uma coisa que nós geralmente fazemos quando nós temos uma criança que tem uma necessidade especial, o que é que nós fazemos? Super protegemos. Então, nós ensinamos a nossa criança a não saber lidar com as frustrações delas. Então, a primeira coisa, quando um filho sofre preconceito, é nós estarmos estimulando ele a se defender, não é a bater. É a se defender, a se posicionar, a se expressar, a se comunicar e trabalhar essas dificuldades dele. Porque, sinceramente falando, eu gostaria muito, se minha filha sofresse preconceito, eu ia lá e fazia aquele estardalhaço. Mas eu vou estar prejudicando o desenvolvimento, tanto cognitivo, como emocional, como social dela. Então, eu preciso estimular o meu filho a saber se defender. E também preciso na escola, se ele está sofrendo preconceito na escola, eu preciso chamar a escola, orientar, explicar, mostrar, para que isso diminua, pelo menos diminua, porque não pode acontecer de forma alguma. Mas a coisa mais importante, eu preciso estimular aquela pessoa que eu amo a se virar sozinha. Que muitas das vezes esse é o papel mais difícil. Aprender a crescer nesse sentido. Aprender a crescer. Eu preciso saber lidar com as minhas frustrações. E nós, pais, ficamos o tempo inteiro angustiados e não sabemos como lidar com essas coisas. Eu fui dar uma palestra, Jean, na escola, de uma determinada escola, está com umas 2 semanas. E eu falei sobre a questão da criança que dorme no quarto dos pais e dorme na cama dos pais. Isso aí vai dar um tema para um programa, hein? Aí vem os pais e dizem assim, meu filho tem autismo, o bichinho já sofre tanto. Mas tem outros que também não tem. Isso vai dar Deixa o bichinho dormir aqui com a gente. Poxa vida, seu filho já tem um atraso no desenvolvimento neuronal, ele já tem um atraso no desenvolvimento de comunicação e expressão e linguagem, e você está super protegendo ele, colocando ele lá na cama, dormindo com você.
Então você está ensinando a ele a não se defender, a não desenvolver autonomia e independência. Isso às vezes é uma criança que vai crescer lá na frente com dificuldade, né? Super dependente. Mesmo que ela não tenha um autismo. Mesmo que ela não tenha um autismo. Muita gente tem me perguntado isso, tá lá, é uma coisa danada. Então, dói, é complicado você pegar a criança e colocar no quarto. Vamos conversar com profissionais. Graças a Deus que hoje em dia nós temos acesso a profissionais de uma maneira mais intensa, nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, grupos de pais, grupos de mães, a gente tem esse acesso. Então vamos conversar sobre as nossas dificuldades, porque nós vamos eliminar muitos problemas emocionais, muitos mesmo. É só a gente conversar. Bom, pessoal, a gente tá chegando aqui o final do programa, né? Eu sei que, o papo quando é bom é assim, passa rápido. Deixa eu só mandar mais alô aí pra turma que entrou conosco também, a Ana Paula, né, que espero que tenha sido respondida aí tua pergunta. Maristela Rodrigues aqui conosco, Genivaldo Rocha, a Andréa Catarine também, a Maristela, boa tarde, uma ótima abordagem, parabéns. A Sheila Neves aí, aqui conosco também, Sheila, um abraço pra você, a Kelly Machado, a Ana Paula, é verdade aí, mandando a sua mensagem aí pra gente. Então, toda essa turma aqui conosco. Ok. Tem mais uma pergunta aqui. Boa tarde. Gostaria de saber qual que é a diferença entre o antigo aspecto, falava síndrome de Asperger e o superdotado. Qual a diferença dessas duas pessoas? Como é possível fazer essa diferenciação? Ter um filho superdotado ou você ter um filho no aspecto autista, só que às vezes você confunde a criança com o superdotado. Se você poderia me responder. Sim, olha só. Vamos ver. Você trouxe uma pergunta bem complexa para minutinhos poucos que nós temos aqui. Então, a gente pode conversar sobre isso lá nos bastidores. Mas para me responder de forma bem objetiva, isso traz muitas complicações, porque a criança, tanto com a síndrome de Asperger como com o autismo, ou superdotada, ela tem uma diferenciação. Ela é diferente. Então, ela é vista como anormal. Né? Então ela vai sofrer muitas dificuldades, muitas limitações. Em alguns ambientes opressores ou estimulantes demais, ela pode sofrer um adoecimento emocional porque simplesmente ela é diferente. Então tem sim suas diferenças particulares de cada síndrome, mas o que ela vai sofrer nessa situação como um todo, dentro do preconceito, como nós estávamos falando, é que ela vai ser visualizada como alguém anormal, diferente da maioria. Estranho, isso mesmo. Ok. Depois a gente... Vamos conversar mais aqui depois, que... Que coisa boa. Mas vamos conversar, pessoal. Isso aí é o papo de saúde, né? Aqui a conversa só aumenta. Vamos nos despedir, pessoal. Você que está nos acompanhando, até a próxima terça estaremos aqui com fé em Deus, para a gente debater mais assuntos da saúde, com mais convidados, com mais essa turma aí que acompanha aqui o Papo de Saúde. Sim, ainda não se esqueceu o evento. Não podemos. Quando que é o evento? Então, nós estamos promovendo um evento para falar sobre autismo, né? Sobre autismo. Vários especialistas vão estar aqui. Um especialista que é uma referência no Brasil e fora do Brasil, que é o Facion, Dr. Facion. Sim. Ele vai estar trazendo uma exemplificação, diagnóstico diferenciado sobre o autismo, e também teremos palestrantes daqui do nosso município e também do nosso estado. Então vai ser na Unirb, dia 30, o dia inteiro lá na Unirb. Dia 30. Isso, dia 30 desse mês. Desse mês agora. Esse sábado agora já. Então, esse sábado. Então o evento... Sábado agora. O evento vai ser para pais, profissionais da educação e profissionais da saúde. Lá psicólogo, psicopedagogo. E qual o contato para quem quer ir? Então, você pode entrar pelo site da Clínica Sense. Sim. Ou então você pode entrar pelo número 99951 1757. Ok, tá aí recado dado, pessoal. Vai lá, quem quer entender mais, né? Eu acho que mais uma roda de discussões. Quanto mais discutir, melhor. Eu vim agora da universidade, também de um congresso de saúde mental. Mando um abraço para todo mundo. Discutir saúde mental no meio acadêmico, que é uma coisa... Então, fica com Deus. Jackson, toca o barco aí, terça-feira estamos de volta.